Falemos sobre segurança pública da ótica da política, neste universo que somos operadores do direito. É preciso, penso, no Brasil, confuso como parece estar a nação, com todos os assuntos, a falta de projeto, faz com que a nação brasileira esteja desorientada, para ficar numa expressão eufemística aqui, para não dizer aquilo que eu sinto mesmo. A República, na minha opinião, está sofrendo uma agonia absolutamente ameaçadora do futuro da nossa nação. E entre mil temas, avulta a questão da segurança pública. Veja, aqui parece que a confusão pede mais do que em qualquer outro setor uma metodologia, uma centralização do debate. Porque, deixe que lhes explique essa urgência com a qual estou hierarquizando esse tema, que não é o meu tema predileto também. Eu ando mais debruçado sobre os assuntos da economia do Brasil, porque creio que aí está a solução estratégica para tudo mais. Mas me angustia muito como cidadão, como homem público, como pai, como avô, não é? Como cidadão, uma pessoa que convive na cidade, que não gosta de andar com segurança, não é, me tolhendo os passos, enfim, o que tem acontecido. Na verdade, é um tormento grave, porque há uma percepção a mais vária em relação a este assunto. Para nós outros da classe média ou a pequena burguesados e tal da riqueza, que não podemos nos dar o trato do carro blindado, do segurança ostensiva, etc., etc., aquilo que parece ser o mais grave problema, a mais grave ameaça é o assalto, é o roubo, 157 na nossa casa aqui, ou 155. Isto acaba formando uma opinião equivocada, na medida em que, para o aparelho de segurança do Estado, lato sensu, Polícia Federal, polícias estaduais, civil e militar, polícias municipais, as guardas, etc., etc., está muito longe na hierarquia de prioridades preventivas ou repressivas desse aparelho de repressão, ou desse aparelho de segurança pública, estas figuras que afligem a classe média, a pequena burguesia ou os estratos mais ricos. No universo popular, e eu falo do particular, nossa capital, para extrapolar para uma realidade que está acontecendo no Brasil inteiro, e está tomando um nível de maturidade absolutamente ameaçador da República. Não pensem que há qualquer exagero nesse meu argumento, que é o domínio territorial das facções criminosas, do crime organizado, sobre a estrutura das cidades. Não são mais só as grandes cidades. Todas as médias cidades, as cidades de porte médio do interior do Brasil e as capitais estão dominadas, não estão em processo de dominação. O particípio passado é o verbo correto, estão dominadas por facções criminosas. Em alguns lugares, esse domínio fez-se de tal forma hegemônico, pela exacerbação da violência e do terror, ou por acordos, infelizmente, mediados por ação ou omissão de autoridades, uma facção só reina, São Paulo, Rio de Janeiro. Porém, por aí afora, não se pacificou esse domínio. E o terror, por exemplo, em Fortaleza, é o concurso de 3 facções criminosas e uma quarta emergindo. Eu tentarei não mencioná-los os nomes, para que não se faça, né, a propaganda do qual também vivem, porque o elemento dominante dessas facções é o terror. E o terror usa o psicossocial, usa o elemento psicológico e a propaganda como elementos de afirmação da sua força, da sua iminência sobre as nossas populações desvalidas. 3 facções, cada qual mais violenta. E só para vocês terem uma ideia da concretude do que eu estou falando, a política prisional brasileira traveste-se, nós estamos falando entre colegas, de um equívoco que foi implantado entre nós pelas forças de quem não se suspeitava viesse tal iniciativa. As forças ditas progressistas, as forças mais à esquerda no espectro ideológico, que na redemocratização do país acabaram dando as cartas. Dou um exemplo prático. Lei 11.343, se não me falha a memória, o doutor me corrija aí, né, se eu não estiver falhando a memória, mas é a lei antidrogas. Copiada dos americanos, dos norte-americanos, em pleno governo Lula,
era, acredito, o ano 2006, se eu não me engano, tomou o Brasil naquela data com uma população carcerária inferior a 300 mil pessoas. Hoje, a população carcerária já passa de 1 milhão de pessoas. Se nós tomarmos em conta os mandados de prisão em aberto, nós podemos falar em 1.200.000 pessoas. Ora, a população brasileira, a demografia brasileira, nem de longe evoluiu nessa proporção. Por que a população prisional evoluiu tão violenta e aceleradamente? Pelo grosseiro equívoco que nós importamos, entre outros tantos grosseiros equívocos, da realidade norte-americana. E hoje, essa população carcerária tem um perfil, aproxima-se de 70% o perfil de quem foi aprisionado pela lógica dessa lei, que são jovens, negros, caboclos, pobres das periferias do Brasil. Não é coincidência que nesses 20 anos, 18 anos, 17 anos de vigência dessa lei, as facções criminosas tenham tomado sede de forma orgânica e praticamente institucional no país. Por quê? Porque o exército de reserva e, em seguida, o exército operacional dessas facções criminosas é essa população, cujo primeiro crime não teve nenhuma característica de violência, foi o transporte de pequenas quantidades, não sejamos ingênuos, não é usuário, para que nós não cometamos a ingenuidade, mas aquilo que se convenciona chamar no jargão da periferia de avião. Então são garotos bombardeados por tudo quanto é de buraco que há na sua cabeça, por uma cultura de consumismo, ao qual também a esquerda brasileira aderiu. O que vige entre nós é uma espécie de nacional consumismo, perdeu-se completamente a virtude do debate republicano, da disputa pela igualdade de oportunidades, da superação da miséria, da pobreza e das suas sequelas, entre elas a violência, a doença, a deseducação, a sofisticação tecnológica. Tudo isso se perdeu para que haja um massivo, permanente, sistemático bombardeamento da cabeça do jovem e de nós todos, que fez com que, é minha reflexão por primeiro, esse componente psicossocial do problema da segurança, sem cuja inteligência, quero crer, não teremos como mudar a institucionalidade, a política, as prioridades orçamentárias e a ferramentaria tecnológica que é o itinerário que eu pretendo percorrer na noite de hoje, honrando essa oportunidade muito honrosa para mim de voltar na minha casa. Veja, bombardeia-se todo mundo, o jovem especialmente, com a ideia de que ser feliz não é mais uma busca que se faz na dimensão espiritual, subjetiva. Não estou falando de religião, estou falando do amor romântico, da poesia, da insurgência revolucionária que encantou, por exemplo, a minha geração. Nós enfrentávamos uma ditadura e éramos felizes. Por quê? Porque nós nos sentimos potentes para vencer não só a ditadura, mas tudo o que parecesse ser opressivo, injusto, desigual na nossa geração. E olha que eu mal terei 65 anos, estou no plano ainda de viver mais um bocado. É uma coisa que eu vi acontecendo, a mudança do locus aonde nosso sentido de viver, que é buscar a felicidade, ainda que não seja reflexiva essa atitude, mas nós todos estamos na vida buscando ser felizes. Antigamente, até uns 20 anos atrás, a felicidade se buscava nesse ambiente subjetivo, espiritual. Hoje, ser feliz é quanto de uma expectativa de consumo maravilhosamente encantadora que se nos oferece por tudo quanto é de mecanismo de comunicação, nós damos conta de praticar com a renda sempre apertada de que dispomos. Imagine o que é a esmagadora propaganda consumista sobre as periferias. E o garoto que deseja ter um iPhone, que deseja ter um tablet, que deseja ter um videogame, que deseja ter um tênis, uma camiseta de marca, etc., etc., que são os elementos simbólicos desse padrão do nacional consumismo, e não tem nem remotamente a si, nem sua família, renda para isso. É toda uma geração de frustrados, e só tem um setor que está oferecendo para ontem, aqui e agora, objetivamente uma renda completamente ilusória, mas é assim que parece ser a renda da distribuição da droga.